6h41. Agora sim, Thiago Bronzato está com a gente, ele que é diretor da sucursal do Jornal Globo em Brasília. Tudo bem, Bronzato? Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Oi, Bronzato. Boa noite. Bom, são muitos os assuntos aqui para a gente tratar. Vamos começar por essa relação entre TCU e Banco Central, que ela deve ser pacificada mesmo ou terão conflitos nessa inspeção? Pois é, Débora, em Brasília, quando dois lados que estão brigando, eles dizem que chegaram ao entendimento, isso significa uma coisa, né? Que a briga só foi adiada. E aí esse é o clima entre o Tribunal de Contas da União, o TCU, e o Banco Central, né? Aparentemente eles selaram ali uma pacificação, mas nos bastidores o que foi travado ali foi uma trégua temporária, né? Ontem os dois órgãos eles chegaram a se reunir e firmaram ali um acordo, né, para fixar ali as balizas da relação e como vai se dar também a inspeção do TCU no Banco Central para ver ali a legalidade da liquidação do Banco Master. E eles combinaram que o TCU não vai rever a liquidação do Master e vai respeitar o sigilo bancário imposto pelo BC, né? Essa trégua, ela evitou um desgaste que vinha acontecendo na imagem do TCU e uma dor de cabeça para o Banco Central ali, que estava no alvo ali de ataques após a liquidação do Banco Master, né? Mas, com o passar do tempo, esse cenário ele tende a se tornar um pouco mais conflituoso, né? Isso porque os auditores, eles devem se concentrar em dois pontos bem espinhosos ali na inspeção que eles vão realizar no Banco Central. O primeiro deles está mais focado ali no que o Banco Central fez antes de 2024, ou seja, antes de começarem a surgir as fraudes do caso Master, né? Vale lembrar que o Master sempre chamou muita atenção do mercado financeiro pelas taxas ali de rentabilidade agressiva, né? E o TCU quer saber o que o Banco Central fez em relação a isso para evitar chegar ao ponto que chegou o Banco Master ter que ser liquidado, né? E um outro ponto, ainda mais espinhoso para o Banco Central, é a proposta de compra que foi apresentada pela Fictor ao controlador do banco, Daniel Vocaro, que acabou sendo rejeitada ali pelo Banco Central por falta de informações e mais elementos dessa operação, né? Esse é um ponto bem sensível, porque dialoga diretamente com a linha de defesa do Master, né? Os advogados alegam ali que havia um comprador interessado no banco e, portanto, a liquidação não seria a única saída possível, né? Então, diante disso, ao avançar nessa linha, o TCU deve criar ali uma rusga com o BC, mas não deixa de ser paradoxal, né? O TCU ele quer avaliar se o BC não errou ao demorar para agir no caso Master e, ao mesmo tempo, se ele não se precipitou com a liquidação diante da possibilidade da aquisição por um novo comprador. Agora, Bronzato, o ministro Fernando Haddad hoje saiu em defesa da atuação do Banco Central, nesse caso do Banco Master. Disse que a Fazenda e o BC têm atuado de forma coordenada. Disse que estamos diante, possivelmente, da maior fraude bancária da história do Brasil. E lembrou a investigação dos fundos da REAG, né, que já vinha sendo feita também antes, até da eclosão desse caso do Banco Master. O que essas conexões entre os fundos da REAG e o Master revelam sobre o futuro da investigação? Carol, essa investigação de suspeita de irregularidades envolvendo o Banco Master e a gestora de recursos REAG, ela revelou um fato bem curioso sobre o mercado financeiro brasileiro, né? Que o mercado brasileiro pode ter a maior rentabilidade do mundo. Isso porque na investigação ficou claro que o Master realizava transações ali com fundos da REAG que apresentavam um retorno de até 10 milhões por cento em 2024. Já imaginou se botar seu dinheiro no fundo desse e render esse tanto? Imagino. Assim, impressionante, né? E naquele mesmo ano de 2024, só para efeito de comparação, a maior criptomoeda do mundo rendeu em torno de 120% em retorno em dólar, né? Enquanto o ouro foi mais ou menos ali 61%, né? Então, realmente é um número exorbitante. E esse número hiperbólico, ele dá uma dimensão também do tamanho do esquema investigado no caso Master, né?
porque o Banco Central e o Ministério Público Federal, eles identificaram que o Master liberava empréstimos vultuosos para empresas e, na sequência, essas empresas aplicavam em fundos. E daí entrava realmente um circuito ali, uma engenharia passando o dinheiro de fundo em fundo, até que, em alguns casos, o dinheiro voltava para o próprio Master numa aplicação, né? A REAG, ela diz que esses recursos elas faziam parte de uma operação mais estruturadas e que o dinheiro tinha que ficar nos fundos esperando aprovações de projetos, né? O Master não comenta nada sobre isso. Mas o fato é que essa conexão entre o Master e a REAG, ela deve puxar um fio muito explosivo dessa investigação, que é quem está por trás desses fundos? Qual era o interesse de movimentar tantos recursos assim em tão pouco tempo? Questões de segundos mesmos, né? E por que que foi inflado uma rentabilidade tão alta de 10 milhões por cento, né? Qual era o propósito disso, né? Vale lembrar que a REAG, ela também entrou na mira da Operação Carbono Oculto, né, que foi deflagrada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, no ano passado, para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma facção criminosa, né? E alguns fundos que receberam esse dinheiro do Master também aparecem nessa investigação da Carbono Oculto, né? Ou seja, o caso Master, ao que tudo indica, vai continuar abrindo novas frentes de investigação e gerando muito barulho, não só em Brasília, mas também na Faria Lima. Tiago, o Congresso está em recesso, mas mesmo assim já tem uma mobilização muito grande para a criação de uma CPI do Banco Master. Essa comissão tem aí espaço para acontecer mesmo? Você acha que vão criar mesmo uma CPI do Banco Master? Pois é, assim, surgiu um caso mais midiático, assim, e público, o parlamentar já levanta a mão e fala, ó, vamos criar aí uma CPI, né? Até porque vira um palanque aí para quem está em busca de voto nesse ano, né? É claro que as revelações do caso Master, elas são gravíssimas e elas reacenderam, de fato, esse debate, né, sobre a necessidade das investigações esclarecerem aí o que está por trás de tantas operações suspeitas, né? Mas, assim, se nas redes os parlamentares estão gritando e pedindo a CPI, nos bastidores eles sabem que a realidade é mais dura, né? E reconhece também a dificuldade de mexer nesse vespeiro, né? Os parlamentares bolsonaristas, eles estão apoiando essa CPI do Master, porque eles querem utilizar esse episódio para atacar alguns ministros supremos, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou algoz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda assim, eles sabem que também que será um desfecho complexo, assim, porque nessa equação precisa calcular qual o interesse do Centrão de mexer com essa história, né? E o cálculo do Centrão é político, né? Uma investigação como essa, com tantas ramificações assim, ela pode fugir do controle ali, né? Expor relações políticas incômodas e até assim acabar gerando constrangimento para algumas pessoas, né? O próprio senador Ciro Nogueira, presidente do PP e um dos cardeais aí do Centrão, ele diz abertamente que tinha uma relação de amizade com o Daniel Volcário, que era o dono do Master, né? E tem ainda um outro obstáculo, Carol, que é a canetada ali do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, né? Que esse sim domina a arte de adiar o que não lhe interessa. Então, com o recesso e acho que a previsão da retomada dos trabalhos só em fevereiro, a tendência é que o Centrão ganhe um tempo aí para esfriar esse pedido de CPI e que todo esforço de investigação acabe se tornando aí uma grande pizzada. Como muitas outras coisas. Tiago Bronzato, Exatamente. obrigada, viu? Boa noite para você. Até a próxima. Obrigado, boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite.